Fala galera, hoje está no ar mais uma videoaula, a nossa 7ª videoaula, hein? Para hoje aqui, vocês vão aprender sobre as reações químicas e a importância dela no nosso organismo. Vamos começar lá pela formação da molécula de água. Quando eu pego, por exemplo, duas moléculas de hidrogênio mais uma molécula de oxigênio. No final das contas, eu vou ter 2 moléculas de água. O que quer dizer isso? Que a massa, ela se conserva. E também a energia vai se conservar. O que pode acontecer aí é uma transformação de energia. Se eu pensar numa barragem com água, agora a comporta dessa barragem abriu. O que vai acontecer? A energia potencial dentro da água se transformou numa energia cinética para movimentar as turbinas. Ou mesmo se você se prepara para pular um lance de escada. A sua energia, a energia da sua massa, chama-se energia potencial. Essa energia vai ser transformada em energia cinética, em movimento, a partir do momento que você pular a escada. Ok? Então, para a aula de hoje, nós vamos estudar sobre as reações químicas. E essas reações químicas, só lembrando, só podem ser feitas porque há um rearranjo dos elétrons na última camada de valência. Atenção aí, um lápis e um caderno na mão. Vai rolar aí mais uma videoaula para vocês. Roda a vinheta! Voltando aqui para nossa videoaula, é bom vocês lembrarem que as reações químicas são a base fundamental para todo o nosso organismo. E isso vocês vão ver muito lá na frente. E começaremos a ver por aqui. Vamos pensar aí na formação da molécula de água. Olhem só como ela é feita. Para a formação da molécula de água, há necessidade de 2 hidrogênios, 2 moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, e aí formou-se 2 moléculas de água. Se vocês observarem pelo número de massa, o que seria a massa? Nesse caso aqui, dado pelo átomo, né? Não houve alteração no átomo. A quantidade de átomos que eu tinha antes é a mesma quantidade que eu vou ter após a reação. Quem era essa quantidade de átomos que eu tinha antes? Essa quantidade de átomos que eu tinha antes, eu dou o nome de reagente. Porque eles reagem. Então, os hidrogênios vão se reagir com os oxigênios para a formação da estrutura angular, que aqui no caso é a água. Mas se vocês observarem bem, os produtos, que é o que foi formado, possuem propriedades químicas diferentes dos reagentes. Então quer dizer que, embora eles conservem a energia, embora eles tenham o mesmo número de massa, vai acontecer uma diferença em suas propriedades químicas, ok? Vamos então pegar um exemplo com massinhas que eu fiz para vocês. Preste atenção nessa aulinha rápida que vai passar aí entre um tempinho e outro. Continuando agora nas reações químicas, vamos estudar aí como acontece a transferência de energia durante essas reações. Vamos pensar aqui, ó, primeiro na reação exergônica. O que seria uma reação exergônica? É aquela que libera mais calor do que absorve. Agora, as endergônicas. Endergônica é aquela que absorve mais calor do que libera. Então, ou então outro tipo de energia. Agora, diante do metabolismo, que é a soma total de todas as reações que acontecem no nosso organismo, as reações endergônicas e exergônicas vão estar acopladas. Como assim? Pensem na glicose. A glicose é o que vai estar gerando o ATP, necessário para as reações químicas acontecerem. Olha só como vai funcionar. Enquanto a glicose estiver sendo quebrada até ácido pirúvico, ela vai estar liberando energia. Nesse caso aqui, dá-se o nome de uma reação exergônica. Por quê? Ela libera muito mais energia do que absorve. Agora, a energia ficou acumulada
nesse ATP. Esse ATP, quando fizer uma nova reação química, já não vai ser mais exergônico. Muito pelo contrário, vai ser endergônico quem for utilizar. Vamos pensar nas estruturas corporais. No caso, dentes, ossos, músculos. Essas estruturas requerem energia. Então, para a formação dessas estruturas, assim como para a formação de proteínas, precisa-se de ATP. Então, olha só, nessas reações vai estar acontecendo uma absorção de energia. Muito bem, aí para quem em casa pensou, energia. Então, olha só, embora eu tenha mostrado separado para vocês o que é exergônico e o que é endergônico, para o nosso metabolismo, que é a soma total de reações químicas que acontecem em nós, há uma acoplação entre um e outro. Então, enquanto a glicose ela é quebrada até a produção de ATP, ela está liberando energia. Contudo, esse composto formado agora nas reações vai ser utilizado porque ele já tem energia dentro dele. Quer dizer o quê? Nas próximas reações acontecerá uma reação do tipo endergônica. Vamos continuar aí agora com relação às forças que levam as reações químicas a acontecerem. Só lembrando, para que uma reação química aconteça, tem que haver um acoplamento entre átomos ou um reajuste entre outros átomos ao nível dos seus elétrons na última camada de valência, ok? Voltando aqui agora para os exemplos, aonde eu encontro em um gráfico as reações químicas que irão acontecer. Vamos pensar aqui nesse primeiro gráfico. Olha só. Aqui nós temos a energia dos reagentes e aqui a energia do produto. E aqui é o progresso da reação pela energia potencial deles. Percebam que para que um seja transformado no outro, existe uma barreira. E essa barreira é chamada de energia de ativação. O que seria essa energia de ativação? É a força necessária capaz ou de criar novas estruturas a partir de átomos, íons ou moléculas, ou mesmo desfazer essas estruturas. Seria a força necessária para mexer com a última camada de elétrons, a última camada de valência, que vocês já viram em aulas anteriores. Ok? Que faz com que essas partículas elas possam e cada vez mais rápido entrar em processos de reação. Um exemplo seria a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior o choque entre os átomos e assim maior a reação. Outro fator é a concentração. Quanto maior a concentração da substância em questão, mais rápido elas entrarão em contato. E assim, logicamente, o choque será mais rápido. Um bom exemplo é se vocês estivessem dentro de um metrô e a cada vez mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas entrassem. Por exemplo, na hora do rush. O que aconteceria? Quer dizer que as pessoas vão ficando cada vez mais próximas. E através da pressão, mais juntas. Aqui não vai ser diferente. Quanto maior o número de substâncias em questão dentro de uma reação, mais rápida será a sua reação. Só que para o organismo vivo, temperatura e concentração poderia matar muitas células. Imagina as temperaturas altas todos os dias. O que não aconteceria com o indivíduo? Futuramente, lógico, levaria o indivíduo a óbito. Mas nós temos substâncias muito inteligentes, que são os catalisadores. Além de diminuir essa energia de ativação, não fazem parte do processo. Estão ali somente para apoiar a reação. Vamos ver um caso? Colocando-se novamente aqui nesse gráfico, vocês observam uma diminuição da energia de ativação. Por quê? Essa faixa aqui, ó, em preto, são os catalisadores. Catalisadores, eles entrarão, irão acelerar essa reação química e melhor, vão direcionar os átomos que deverão se ligar. Os melhores catalisadores que nós temos no nosso organismo são as enzimas. Só que enzimas nós vamos ter uma aula própria para ele nas próximas videoaulas, ok?
Agora, vamos lá para os tipos de reação que acontecem no nosso organismo. Agora, vamos lá para o nosso primeiro exemplo de reações químicas. Quando dois íons, dois átomos ou duas moléculas, elas se agrupam, dá-se o nome de síntese, e aí produz o seu produto final. Então, vamos pensar nesse caso aqui, ó. A, que pode ser um átomo, íon, molécula A, o B, que pode ser um íon, um átomo, molécula B, vão se juntar, dando origem a uma molécula nova, AB. Nesse caso, as reações do tipo síntese também são conhecidas como anabolismo. Tá? Então, todas as reações de síntese que acontecem no nosso organismo, conhecemos aí como anabolismo. Um exemplo dessa ligação seria da molécula de água, por exemplo. A água, ela precisaria, para ser formada, fazer duas moléculas de água, eu precisaria de 4 hidrogênios e dois elementos químicos de oxigênio para formar aí 2 moléculas de água. Essa também é uma reação de síntese ou um anabolismo. Outra coisa que é bom informar aqui, reação de síntese são reações endergônicas. O que seria uma reação endergônica? É aquela que absorve mais energia do que libera. Olha um exemplo aí para vocês através de massinhas, vai ficar bem mais fácil entender. Legal, né? Agora vamos para os próximos exemplos. Para o nosso segundo exemplo, nós temos aqui uma reação de decomposição, ou também conhecida como catabolismo. Aqui está representado uma molécula grande. Essa molécula grande vai ser quebrada em molécula menor, um átomo ou um íon. Nesse caso aqui, representou a sua quebra em A mais B, mas podemos representar aqui através do metano. O metano, ao se decompor, libera o átomo carbono e vai liberar 2 moléculas de hidrogênio. Observem aí nesse exemplo bem simples feito com massinhas, para vocês compreenderem melhor como funciona a reação de decomposição. Viram? Muito tranquilo, né? Agora, outras reações de decomposição que nós podemos aí comparar seria no caso da glicose. Quando a glicose é quebrada até a nível de ácido pirúvio, ela vai liberar lá no seu final 2 ATPs. Isso é uma reação do tipo aí exergônica. Exergônica porque está liberando mais calor do que absorvendo. Não deixa de ser um catabolismo, só que agora envolvendo a parte das energias envolvidas, nesse caso, ela libera mais do que absorve. Vamos agora para o nosso terceiro exemplo. Voltando aqui para o nosso último exemplo, refere-se às reações de troca. O que seria isso? Nada mais é do que uma decomposição seguida por síntese. Olha só como funciona. Eu tenho 2 compostos aqui, AB, CD. O que vai acontecer? Primeiro, a quebra deles. Eles se quebram, se dividem. Na sequência, o A se combina com o D e o B se combina com o C. Então, é uma reação seguida da outra. No caso aí, seria decomposição seguida por síntese. Vamos pensar no exemplo aqui de baixo. Ácido clorídrico, quando interage com bicarbonato de sódio, vai se transformar em ácido carbônico mais cloreto de sódio. Observem aí, nessa videoaula aí, dinâmica com massinhas. Vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem essas reações de troca. Ficou tranquilo, não foi? Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se gostaram, curte nosso canal, se inscreva nele e não esqueçam, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!